Guardiões da sabedoria, se preparem, porque o que você vai sentir hoje vai muito além de um vídeo. Vai ser como acender uma luz interna que talvez estivesse apagada há tempo demais. Sim, você sente isso. Aquela vontade de elevar sua energia, de reencontrar sua essência, de parar de ser empurrado pela vida e finalmente assumir o controle da sua vibração. Esse momento chegou. E não importa onde você esteja agora, o que importa é que você decidiu despertar e trilhar o caminho do autodomínio energético com consciência e poder. Aqui, você vai aprender técnicas práticas para ativar sua energia vital, alinhar sua mente com o seu corpo e transformar o invisível em real. Vai descobrir como pequenas práticas, feitas com intenção, podem reorganizar totalmente seu campo vibracional e atrair o que antes parecia impossível. Então respire fundo, mentalize luz circulando por todo o seu ser e abra espaço para essa força invisível que já está pronta para te servir. E claro, nos comentários, deixe a sua declaração. Eu sou protegido pelo universo e que assim seja. Agora sim, podemos começar de verdade. Existe uma força invisível que pulsa silenciosamente por trás de todas as formas. E sua presença não pode ser medida por instrumentos comuns, mas pode ser sentida por aquele que silencia o mundo e escuta a vibração do próprio ser. Essa força, conhecida pelos antigos como fluido magnético ou energia vital, hoje é também compreendida como manifestação do campo quântico, a malha vibracional que sustenta a realidade. Mestres como Franz Bardon ensinavam que essa energia não é um mistério reservado aos iniciados, mas uma realidade acessível àqueles que cultivam a consciência desperta. Através do autodomínio e da atenção plena, é possível sentir sua circulação energética movendo-se pelos canais sutis do corpo, como rios de luz fluindo sob a pele. Não estamos falando de teoria, mas de uma prática viva, que pode ser ativada com a intenção correta e o desejo ardente de reconectar-se à própria essência. Quando você inspira profundamente e leva sua atenção ao espaço entre os pensamentos, algo começa a mudar. A energia vital não responde à pressa nem ao intelecto frio, mas sim à presença genuína e ao reconhecimento do sagrado no agora. Eliphas Levi dizia que o verdadeiro mago é aquele que compreende o invisível sem desprezar o visível, e é nesse ponto que se inicia o caminho do controle energético. Visualizar a luz percorrendo seu corpo, sentir as correntes fluindo dos pés à cabeça, é mais do que imaginação. É o despertar de uma realidade consciente que sempre esteve latente em você. Nesse campo vibracional, cada pensamento é uma semente mental que molda a matéria sutil, e cada sentimento gera ondas que reverberam além do corpo físico. Aqui, o aprendizado não se dá apenas pelo estudo, mas pelo sentir, pelo silêncio e pela prática. Todo esse campo energético é moldável. Ele responde à direção da vontade, à clareza da intenção e à constância das ações. Essa força não está fora, mas dentro de você, à espera de ser despertada com responsabilidade e reverência. À medida que você pratica e percebe os efeitos da respiração consciente, da postura ereta, da visualização luminosa, você começa a notar que sua realidade externa muda porque seu campo interno se transformou. A energia vital é o que conecta corpo, mente e espírito em um só fluxo, capaz de harmonizar os hemisférios cerebrais e devolver a alegria esquecida pela correria cotidiana. E quando você aprende a nutrir essa força com propósito, ela se torna aliada silenciosa em tudo o que você manifesta, revelando que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em alinhar-se com ele de dentro para fora. Todo controle energético começa com um passo silencioso, porém decisivo: o despertar da percepção. Nada pode ser direcionado sem antes ser reconhecido. Assim como o alquimista precisa identificar os elementos antes de transmutá-los, o praticante precisa desenvolver a sensibilidade para sentir sua própria energia. Isso não exige dons extraordinários, mas sim um tipo específico de atenção, uma escuta interna onde os ruídos do mundo são substituídos pela presença serena do ser. Comece com algo simples. Deite-se, feche os olhos e percorra seu corpo com a mente, parte por parte, observando sensações, tensões e vibrações sutis. Esse exercício é conhecido como varredura corporal, e quando feito com intenção e constância, ele revela padrões ocultos de bloqueio e fluxo.
Ao mover sua atenção como uma lanterna através do corpo, você ativa os pontos energéticos e restabelece a circulação energética interrompida. Combinado à respiração abdominal lenta e profunda, esse processo ainda harmoniza os hemisférios cerebrais, dissolvendo a ansiedade e criando um campo mais receptivo à expansão interior. Essa prática é o início da reeducação vibracional, onde a consciência deixa de ser refém do mundo externo e passa a comandar, com suavidade e poder, os próprios estados internos. A chave aqui é o silêncio ativo, uma escuta que não apenas ouve, mas transforma. A partir dessa percepção ampliada, nasce o verdadeiro autodomínio. Você começa a notar como seus pensamentos afetam o ritmo do coração, como suas emoções alteram a densidade do ar ao seu redor. E é nesse ponto que a consciência deixa de ser uma simples observadora e se torna arquiteta da realidade consciente. Pequenos hábitos, como respirar com presença ao acordar ou pausar por alguns segundos antes de reagir a algo, tornam-se portais de poder. E por trás de cada gesto, por mais simples que pareça, está a semente mental de uma nova vibração, uma que não mais reage ao caos, mas que o dissolve com serenidade e intenção clara. Em todas as tradições orientais que estudaram a alma e a matéria, há uma certeza silenciosa. O campo quântico é a força que sopra a vida no invisível e no visível. Ele é o sopro que alimenta o pulso do universo, fluindo por canais sutis chamados meridianos, que atravessam o corpo humano como rios luminosos, guiando o equilíbrio interno. Esse fluxo não pode ser visto, mas é possível senti-lo quando a atenção se aquieta e a intenção se volta para o interior. Mestres taoístas ensinavam que a saúde não vem do remédio, mas do equilíbrio entre essa energia e o ritmo natural da existência. Onde o campo quântico flui livre, há paz. Onde estagna, nasce a doença. Práticas como o Qigong e o Tai Chi foram criadas exatamente para cultivar esse fluxo sagrado. Cada movimento, cada respiração, é uma dança com o campo quântico, estimulando pontos específicos para restaurar a circulação energética no corpo físico e etérico. Segundo a sabedoria ancestral, bloqueios nesses canais provocam não apenas dores físicas, mas confusão mental e desvios emocionais. Ao perceber esse fluxo, o praticante inicia um processo de reconexão com a própria essência, tornando-se capaz de ouvir o que antes era ignorado. É nesse ponto que a realidade consciente começa a se moldar, não mais pela força bruta, mas pela harmonia interna. Essa compreensão abre uma nova forma de viver. Não se trata apenas de manter o corpo saudável, mas de usar o campo quântico como uma ferramenta espiritual. Ao aplicar visualizações guiadas onde a energia percorre os meridianos, é possível dissolver medos, clarear pensamentos e reencontrar a alegria nas pequenas coisas. A energia vital deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser uma companheira presente, moldável e transformadora. Com prática, intenção e observação, o campo quântico se torna um instrumento de autodomínio. E nesse caminho silencioso, você descobre que controlar o fluxo da energia é, na verdade, aprender a dançar com a própria alma. A mente é o instrumento mais sutil e poderoso de toda a criação. Ela não apenas interpreta o mundo, mas projeta frequências que interagem diretamente com o campo quântico ao nosso redor. Pensadores herméticos como Franz Bardon e Aleister Crowley sabiam que toda manifestação começa no plano mental, onde pensamento, emoção e vontade se fundem em um único impulso criador. Por isso, cultivar uma mente disciplinada é mais do que um exercício de concentração. É um ritual silencioso de refinamento energético, capaz de moldar com precisão a realidade consciente em que se vive. É como afiar a espada da atenção para que ela corte as ilusões e canalize apenas o que é verdadeiro. Cada pensamento é um comando sutil enviado ao universo. Cada emoção é uma tinta que colore esse comando com a vibração correspondente. Quando você une intenção clara com sentimento profundo, o campo quântico responde com exatidão, devolvendo experiências que refletem sua emissão energética. A manipulação da energia, portanto, começa na escuta do próprio fluxo mental. Práticas como a meditação com visualizações ou a repetição silenciosa de palavras-chave de poder não são apenas simbólicas. Elas alteram literalmente a estrutura do campo ao redor, gerando ressonâncias que se expandem e retornam com força.
Dominar esse processo exige paciência, mas também oferece liberdade interior como nenhuma outra prática. O verdadeiro autodomínio nasce quando se compreende que a mente não é inimiga, mas aliada. Ela só precisa ser guiada com consciência desperta, como um cavalo selvagem que aprende a confiar no seu condutor. Ao silenciar os pensamentos compulsivos e observar o fluxo interno sem julgamento, a circulação energética se alinha de forma natural. Essa sintonia entre pensamento e energia vital abre portais de manifestação onde antes havia apenas caos. A alegria começa a emergir sem causa aparente, como sinal de que os hemisférios cerebrais estão vibrando em equilíbrio e que a semente mental foi plantada em solo fértil. E à medida que essa harmonia se fortalece, a realidade externa torna-se apenas o espelho de uma mente que aprendeu a criar com propósito. A respiração é a ponte entre o visível e o invisível. Cada inspiração não apenas leva oxigênio aos pulmões, mas desperta canais sutis de energia que atravessam o corpo como veios de luz. Nas tradições esotéricas, o ato de respirar com intenção é considerado um ritual sagrado. Técnicas como Nadi Shodhana, a respiração alternada pelas narinas, têm o poder de equilibrar os hemisférios cerebrais e dissolver as nuvens mentais que obscurecem a percepção do campo quântico. Quando você respira com presença, começa a perceber que está acessando mais do que ar, está ativando uma força invisível que sustenta a vida. Respirar de forma consciente é guiar a energia com precisão. Ao inspirar lentamente e visualizar uma luz dourada subindo pela coluna, você está instruindo sua mente e seu corpo a reorganizar seus fluxos internos. Essa prática, quando feita com regularidade, melhora a circulação energética, expande a consciência e cria um estado natural de alegria e serenidade. Eliphas Levi já ensinava que a vontade é o motor da magia, mas a respiração é o veículo que a transporta. O ar deixa de ser apenas elemento físico e se torna condutor da intenção, moldando a realidade consciente que se manifesta em torno de você. E quanto mais clara for sua intenção, mais puro será o seu campo vibracional. Na respiração está o segredo da estabilidade interior. Quando a mente estiver dispersa ou o coração apertado, pare por um momento e apenas observe o ar entrando e saindo. Faça isso por 3 minutos, com presença plena, e você notará o campo quântico respondendo com equilíbrio e silêncio. Essa pausa cria espaço para que a semente mental da clareza possa brotar. O corpo se torna mais leve, o campo energético mais limpo, e a conexão com a essência se fortalece. E ao repetir essa prática ao longo do dia, o autodomínio deixa de ser uma teoria distante e se torna um estado natural de ser, acessível, estável e transformador. As emoções não são apenas reações humanas, mas códigos vibracionais que esculpem o caminho por onde a energia flui. Elas são como escultoras invisíveis que moldam o campo quântico segundo o que você sente com autenticidade. Quando emoções elevadas como gratidão, compaixão e alegria predominam, o corpo entra em ressonância com padrões mais altos de energia. Isso cria uma circulação energética limpa, ordenada, capaz de restaurar o equilíbrio até mesmo nas regiões mais densas do ser. Por outro lado, quando emoções densas se acumulam, como culpa, raiva ou ressentimento, o fluxo é interrompido e o campo se torna turvo, o que afeta diretamente a sua realidade consciente. É essencial compreender que a energia vital não distingue o que é bom ou ruim. Ela apenas amplifica aquilo que você vibra com mais força. Por isso, manter uma presença ativa diante do que se sente é um dos maiores atos de autodomínio. Não se trata de suprimir a emoção, mas de observá-la com clareza, deixar que ela mostre sua mensagem e dissolvê-la com consciência. Técnicas como respiração profunda com intenção de limpeza, meditação com visualização da luz em pontos de tensão e escrita emocional podem reprogramar padrões internos. Quando isso é feito com frequência, o campo quântico ao seu redor responde com fluidez, harmonia e novas possibilidades. A verdadeira sabedoria emocional está em transformar cada emoção em uma semente mental de crescimento. Cada vez que você acolhe uma tristeza sem se afundar nela, ou transborda uma alegria sem se apegar, você está moldando um campo energético forte, resiliente e lúcido. Essa alquimia interior é a base da expansão espiritual. Emoções bem conduzidas se tornam aliadas na manifestação de intenções elevadas,
desbloqueando partes esquecidas da consciência. E nesse processo, os hemisférios cerebrais também se realinham, facilitando insights, decisões mais alinhadas e uma conexão mais profunda com a essência que habita em silêncio dentro de você. Toda manifestação começa com uma intenção clara. Não basta desejar algo vagamente. É preciso sentir com todo o ser, visualizar com nitidez, manter o foco como se já estivesse vivendo a realidade desejada. Os mestres da sabedoria ancestral sabiam que a energia do campo quântico é sensível, maleável e obediente à consciência focada. Quando a intenção é pura e vem do coração, livre de vaidade e ansiedade, ela se torna uma força invisível que começa a mover as engrenagens do universo. E a concentração é o canal por onde essa força se projeta com precisão, atravessando as camadas do invisível até tocar o plano material. Concentrar-se é mais do que manter a mente num ponto. É mergulhar com presença total no que se quer criar, mantendo o sentimento como guia e a respiração como âncora. Quando você une intenção e concentração, está gerando um campo eletromagnético poderoso, moldado pela sua vibração. Essa prática pode começar com gestos simples, como escrever seu desejo com clareza, visualizá-lo diariamente e manter-se alinhado com ações que reflitam essa escolha. Com o tempo, essa semente mental germina, sustentada pelo fluxo da energia vital e nutrida pela alegria de estar em sintonia com algo maior. Essa é a linguagem do campo quântico. Vibração, clareza e persistência silenciosa. Para que a manifestação ocorra, é necessário também esvaziar o ruído interior. A mente fragmentada dissipa a energia. A mente centrada canaliza. Práticas como a meditação ativa com foco na respiração, o uso de mantras específicos e a repetição de frases de intenção são formas de alinhar o campo interno. Quando você vibra em intenção coerente com o que sente, pensa e age, o campo quântico responde com sincronicidades, caminhos inesperados e resultados tangíveis. Essa é a verdadeira magia da criação consciente. Transformar pensamento em matéria, emoção em direção, presença em portal. E nesse estado, a realidade consciente deixa de ser um acaso e passa a ser uma escolha sagrada. Controlar a energia não é dominar uma força externa, mas reconhecer que toda a estrutura da realidade vibra de dentro para fora. O verdadeiro poder está em perceber que o campo quântico responde à frequência que você sustenta no seu mundo interno. A cada respiração consciente, a cada visualização focada, você está lapidando seu campo energético como um templo vivo. Técnicas como a meditação de ancoramento, a circulação energética guiada e a intenção ao acordar não são práticas isoladas. Elas são portas de acesso à verdade silenciosa de que tudo já existe em potencial, esperando apenas sua coerência vibracional para se manifestar. A autodescoberta nasce quando você percebe que não é vítima do caos, mas o centro de um campo em constante resposta. Observar seus pensamentos, redirecionar emoções, purificar a intenção, tudo isso vai reconstruindo sua identidade de forma vibracional. É nesse processo que os bloqueios começam a se dissolver, que os hemisférios cerebrais se alinham e a semente mental começa a crescer com estabilidade. Esse caminho não exige pressa, mas presença. O progresso é silencioso, muitas vezes invisível por fora, mas profundamente transformador por dentro. Cada pequeno hábito energético que você cultiva revela uma nova camada do seu verdadeiro eu. E quanto mais você avança, mais se torna evidente que tudo é energia em movimento. O corpo físico é apenas a superfície de um campo muito mais amplo, onde sua alegria, sua paz e sua clareza têm impacto real. Quando você aprende a respirar com intenção, a silenciar com propósito e a agir com consciência desperta, o autodomínio deixa de ser uma meta distante e se torna um estado natural de ser. O campo quântico então se torna seu espelho, refletindo com exatidão tudo aquilo que você sustenta internamente. E é nesse ponto que você não apenas controla a energia, mas reconhece que é energia, moldando a própria existência em harmonia com a sabedoria ancestral. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o centro de um campo vibracional que responde a cada pensamento, a cada sentimento, a cada escolha silenciosa que você faz. E agora que você conhece os fundamentos, as técnicas e os caminhos para dominar sua vibração interior, a pergunta que fica é:
O que você vai fazer com isso? Vai continuar esperando que o mundo mude sozinho? Ou vai usar sua força invisível para moldar a realidade ao seu redor, com consciência e intenção? O campo quântico já está em movimento. O seu comando é o que falta. Respire. Observe seu estado. Sinta sua essência se reorganizando. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide vibrar daqui para frente. Cada prática que você viu aqui é uma chave, e cada chave abre um portal para versões mais elevadas de quem você realmente é. Você pode ignorar essa verdade ou abraçá-la. Você pode continuar no automático ou dar o primeiro passo no controle da sua realidade consciente. A decisão nunca esteve lá fora. Sempre esteve nas suas mãos. E hoje, elas estão mais preparadas do que nunca. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal Vibrando Sabedoria, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se lembrar de quem é. E claro, nos comentários, deixe a sua declaração. Eu sou protegido pelo universo e que assim seja. Porque quando você afirma, você vibra. E quando você vibra, o universo escuta. E quando o universo escuta, tudo começa a se alinhar.